Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje nós vamos falar sobre uma expressão que nas últimas 2 semanas eu ouvi 5 vezes em clientes diferentes e em estados diferentes. Quer conhecer alguém, dê poder a ele. Ou a ela, né? Tem uma expressão que nas últimas semanas me chamou bastante atenção porque eu ouvi 5 vezes em estados diferentes, em instituições diferentes, em condições diferentes, mas a expressão foi a mesma. E isso me chamou bastante atenção. E todo mundo dizia assim, fazendo alguma reclamação, dizia assim: quer conhecer alguém? Dê poder a ele. Quer conhecer alguém? Dê poder a ela. E reclamando de alguma situação, de alguém que teve uma promoção recente e que estava meio desestabilizado, vamos usar esta palavra aqui. E aí eu fui, com a minha curiosidade, tentar entender o que estava acontecendo. E fui conversar com outras pessoas para entender melhor esta expressão, o que ela quer dizer. E aí eu cheguei à seguinte conclusão. E essa é a minha conclusão, tá? Então você pode concordar, discordar. Essa é só a minha conclusão que eu estou transmitindo e trazendo para compartilhar e discutir com vocês. Essas situações, elas aconteceram e acontecem normalmente quando um profissional assume uma função de liderança e a partir daí muda o seu comportamento. Às vezes pessoas que tinham um comportamento mais cordial começam a ter comportamentos mais agressivos ou começam a ter comportamentos pouco convencionais em relação até à sua prática anterior. E aí eu cheguei a uma conclusão, inclusive conversei até com uma psicóloga amiga minha para tentar entender, tentar ouvir um lado mais, e eu cheguei a uma conclusão, tá? E a minha conclusão é a seguinte: existem 2 grandes categorias de profissionais com quem acontece ou pode acontecer esse tipo de problema, esse tipo de questão. E um deles, que me parece e eu acredito que é o menor número, são aquelas pessoas que têm algum problema de não sabem se relacionar bem com o poder. Então, é o chamado poder sobe para a cabeça. Isso é um número menor de pessoas. Tá? E nesses casos não tem jeito. Procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Se você é assim, se você conhece alguém assim, esse caso eu não vou tratar porque não é uma questão de gestão. É uma questão aí, tem que procurar um psicólogo mesmo, tá? E se entender lá. Mas a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos profissionais, quando acontece essa mudança de comportamento, ela acontece por uma questão bastante simples, mas que na prática é bastante complexa. Que é, em geral, a pessoa assume uma responsabilidade para a qual ela ainda não tem a competência necessária para executar. E aí o que acontece? Termina no início, ali naquele começo, termina se perdendo por estresse. E aí o que é o estresse? O estresse, a melhor definição, eu ouvi fazendo um curso de mergulho, para quem não sabe eu já mergulhei muitos anos, pratiquei mergulho com cilindro muitos anos, e eu fiz muitos cursos, e num dos cursos, um dos instrutores, um mergulhador muito experiente, ele deu uma definição que eu achei fantástica, eu achei perfeita e levo isso na minha vida. Assim. O estresse ocorre todas as vezes que nós estamos fazendo alguma coisa que nós não estamos preparados ainda para ela. E isso gera uma situação de estresse. E esse preparado pode ser porque eu não tenho o equipamento necessário para executar, pode ser porque eu não tenho ainda a competência necessária para executar, pode ser porque eu não tenho a experiência necessária para executar. Existem mil possibilidades. Mas a definição de estresse que eu adoto na minha vida e que eu gosto é essa. O estresse ele é gerado toda vez que eu vou fazer alguma coisa que eu não estou preparado para ela. E aí gera estresse. Inclusive o estresse pode ser volume também, tá? Eu tenho visto muitos profissionais que ficam extremamente estressados pelo volume e a carga de trabalho a que são submetidos ou que eles mesmos se submetem. Então aí fechamos a nossa definição de estresse e vamos voltar para o nosso tema. Então o que acontece com essas pessoas, com esses profissionais? Muitas vezes nós temos excelentes técnicos ou excelentes assessores ou até excelentes profissionais que numa determinada função de gestão não tão complexa dão um resultado muito bom e são promovidos
a uma outra categoria de gestão, a uma gerência, a uma coordenação mais complexa, a uma diretoria. E aí essas pessoas começam a receber um volume de cobranças muito maior. Em geral, também, além da cobrança externa, existe a cobrança interna, o profissional se cobrando por entregar resultado pela confiança que foi depositada nele ao assumir essa função de liderança. E aí ele se perde. E qual é o efeito desse se perder por estresse? É que as pessoas começam a tratar mal os seus subordinados, ter dificuldade de relacionamento, usar a voz alta, gritar muitas vezes, se descompensar em algumas reuniões e aí, na maioria das vezes, a pessoa tenta esconder essa condição de estresse como impondo a força e coloca situações em que vai resolver com a força, vai resolver com o poder do cargo, com o poder da caneta. E aí se perde completamente. Porque quando nós estamos ocupando uma função de liderança, a primeira coisa que nós precisamos construir são aliados. E aliados na nossa causa, aliados no nosso objetivo, aliados então. E os aliados, eles não são só para cima e para os lados. Nós precisamos de aliados para baixo, para cima e para os lados. Porque ninguém consegue fazer gestão sozinho. Fazer gestão já pressupõe que eu vou entregar resultados a partir de terceiros, a partir de outras pessoas. E que eu vou precisar colaborar para que esses resultados, os meus, aconteçam e eu colabore que os resultados dos meus pares, dos meus superiores e dos meus subordinados também aconteçam. Então a função de gestão, a função de liderança, ela é uma função que requer um comportamento que crie pontes, não muros. E eu tenho visto muitas vezes que às vezes as pessoas se perdem naquele momento de estresse e aí se veem acuadas e como é que elas combatem isso? Exercendo a força, gritando, se descompensando, dando uma carga excessiva de trabalho, tentando forçar as pessoas. E aí vem a famosa expressão, se você quer conhecer alguém, dê poder a ele. Mas muitas vezes, essa questão ela pode ser uma questão momentânea, uma questão só de você parar, pensar, se qualificar, desenvolver as competências necessárias e principalmente ter humildade para pedir ajuda. Porque não é vergonha. Não tem vergonha nenhuma você dizer, pessoal, não sei fazer isso, me ajuda. Vamos juntos, vamos descobrir como é juntos. Isso não é vergonha, isso não é demérito, muito pelo contrário, isso é uma demonstração de grandeza. É lógico que se você faz isso todo dia e não sabe fazer nada, você aí tem um problema. Mas não estou me referindo a esse caso. Estou me referindo ao excesso, a uma situação nova que a gente precisa resolver. E que podemos pedir ajuda ao nosso superior, podemos pedir ajuda a nossos pares, podemos pedir ajuda a contar com a nossa equipe, afinal de contas é uma equipe. E não querer trabalhar na força, querer trabalhar no grito, no aumentar a voz, no mostrar que é mais poderoso, porque isso só vai criar muro, isso não vai criar ponte. E isso vai fazer com que você comece a construir resistências à sua pessoa e não é sustentável. Até quando você vai conseguir manter essa força? Ela não é eterna. Uma hora ela acaba, uma hora você perde os apoios. Como é que você vai conseguir entregar resultado de forma contínua e consistente dessa forma, no chicote? Tá, tchá, tchá, chicote. Não é sustentável, não é consistente. Não estamos mais no século XIX chicoteando as pessoas. Nós estamos hoje no século XXI, trabalhando com propósito, trabalhando com pessoas que querem ser felizes e querem levar essa felicidade para o trabalho e querem transformar isso em resultado para a organização. Então, vamos pensar, se você está vivendo um momento desse com alguém do seu setor, com o seu superior, com um par seu, comece a olhar diferente. Comece a olhar que, na verdade, aquela pessoa está precisando, talvez, um pouco de ajuda para desenvolver as competências e para sair daquele nó que ela está. E vamos tentar ajudar, vamos tentar contribuir, vamos tentar criar essas pontes para que possamos resolver e ajudar a resolver os problemas. Se você é uma pessoa que está neste momento, faça uma análise. Comece a se autoavaliar e veja o seguinte, por que é que eu estou sendo submetido a esse nível de estresse? O que é que está faltando ou o que é que está sobrando se for excesso de trabalho, por exemplo? Se for excesso de trabalho, você já pensou que você pode estar centralizando demais e não distribuindo para a sua equipe?
E você, como um líder centralizador, está puxando tudo para você e tem uma hora que a gente não suporta mais, isso é normal. Se for despreparo, talvez você fazer um curso de gestão, talvez você buscar um coach. Um coach não precisa ser um profissional necessariamente de coach, mas uma pessoa mais experiente dentro da sua organização que pode te orientar, que pode trocar ideias. Existem muitas alternativas. A única alternativa que não pode existir, efetivamente, é você achar que o poder vai resolver as coisas para você na força, porque não vai. Lembra que eu sempre falo o seguinte, liderança é cruz, não é prêmio. Então, quando nós assumimos uma função de liderança, nós nos dispusemos a carregar a cruz, dividir o peso da cruz. Não foi só um prêmio por merecimento. Eu estou sendo convidado a dividir aquele peso da minha equipe, dividir aquele peso da minha organização e usar as minhas habilidades para buscar melhores resultados dentro do contexto que eu estou envolvido. Então, vamos parar com esse negócio de mudar o nosso comportamento. Eu entendo que você pode estar estressado, eu entendo que você pode estar vivendo como subordinado, como par ou como líder uma situação dessa, mas vamos tentar construir, chamar essa pessoa, conversar, orientar e tentar construir um ambiente melhor de trabalho e mostrar a ela o seguinte, olha, não precisa disso, esse tempo acabou. Se você está aqui é porque você tem competência para estar aqui. Se você está aqui é porque nós acreditamos que você pode estar aqui. Você pode desempenhar essa função. O que não significa que já tenha todas as ferramentas para isso, nunca vai ter. Até por uma questão simples, se você for promovido para uma função que você já sabe fazer e já tem todas as competências para fazer, você está sendo subutilizado como profissional. Qual é o desafio que tem nisso? Nós temos que evoluir sempre. Evoluir vai gerar estresse. Gerar estresse, vamos ver como nós reagimos ao estresse. E não, eu sou a força superpoderosa, eu sou He-Man, eu sou She-Ra e a partir daí eu vou fazer o mundo acontecer. Não vai mesmo. Você só vai gerar confusão e conflito. Então, pensa, reduz o nível de estresse, identifica as ferramentas que você precisa ter. Vamos lá, vamos buscar essas ferramentas, vamos buscar a capacitação necessária, vamos conversar com pessoas mais experientes, vamos trocar ideia, vamos abrir, pedir ajuda à nossa equipe, pedir ajuda a nossos pares, pedir ajuda ao nosso superior. Como eu disse, não tem demérito nisso, isso é grandeza. E vamos superar esse momento e volta a ser aquele profissional bacana, aquele profissional amigo, aquele profissional que fez com que você fosse visto para ocupar essa função. Porque com certeza, se você está aí e não foi por QI, porque quem indicou, você merece. E se você merece, faça por merecer. Se você curte o canal, se você gosta dos temas que nós tratamos aqui e ainda não se inscreveu, não perde tempo. Se inscreve logo aqui embaixo, ó. Assina, tem um botãozinho aí, se inscrever. E mais ainda, tem um sininho. O sininho é para quê? Para você dizer, Roberto, quando você lançar um vídeo novo, quero ser o primeiro a saber. Clica no sininho e você vai receber, na mesma hora o vídeo foi publicado, você vai receber um aviso, tá bom? Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo.